Ó, calma que daqui a pouco tem bola, porque agora eu vou dar só mais um recado, é rapidinho. A moderninha, que já era boa, ficou ainda melhor. Chegou a nova moderninha Pro do UOL, a maquininha mais completa de todas. Ela vem com a conexão chip, Wi-Fi e Bluetooth. Perfeita para quem tem um movimento intenso de clientes aí. Atenção, a moderninha Pro aceita todos os cartões Master, Visa, Elo, Amex, Zipper, Diners, Ticket Sodexo também. Então, meu amigo, chame agora, ligue já. Não perca tempo, 40036624, ligue já. E agora vamos falar do Atlético. O Atlético foi até Campinas, venceu a Ponte 2-1, um jogo que parecia fácil, no fim acabou se complicando. Melhores momentos na tela e aqui todo mundo comenta. Alô, Carlos Eduardo Doné, boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Golaço, hein? Nossa. Belo esse gol foi muito bonito. O jogo foi complicado, né? O segundo tempo, principalmente, do Galo não foi muito bom. A mesma história, né? A mesma história de sempre, praticamente. Acho que a surpresa aí é segurar o Robinho, o próprio Rafael Carioca. Acho que Fred e Prato ali, qualquer um que ele escolhesse, não ia ser exatamente uma surpresa. Agora, mais uma vez, apesar do primeiro gol ter sido uma trama coletiva, mais uma vez, é um time que não convence coletivamente, né? Eu acho que o lado positivo disso tudo é que talvez uma hora encaixe e está conquistando pontos quando não está tão encaixado assim coletivamente. Então, talvez o lado positivo seja esse. O Casares jogou centralizado, o Otero jogou pelos lados e, aliás, é até uma curiosidade, viu? Porque o Otero veio, assim, reconhecido como um cara que seria um reserva para o Casares, mas o Otero quase não joga centralizado. Mesmo quando ele está com o Robinho, por exemplo, quem fica centralizado é o Robinho, e não o Robinho pela esquerda e ele como armador. E jogando pelo lado, para mim está jogando bem. E outra curiosidade, não está bem nas bolas paradas, né? Ele está bem jogando, mas chamava a atenção que todo mundo dele. Falava, não, eu não sei com a bola rolando, mas bola parada ele é bom. Está ao contrário. Ele não bateu 8 até hoje, todos os 8 na cortada. Ele não tá bem nas bolas paradas e com a bola rolando tá muito bem, muito agudo, driblador, habilidoso. Enfim, Everton, o segundo gol tava em impedimento, né? O gol do Cleiton tava em impedimento, a gente tem que dizer. Enfim, eu não acho que não foi pro gasto mais uma vez. Gostei do Otero, o Cleiton fez gol. Fábio Santos bem. Leandro Olha a coletividade de um time bem treinado, ó. Essa tá uma jogada. Essa é uma jogada. Não, claro que é, gente. Claro que é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas não teve consistência coletiva ao longo do jogo. Claro Isso foi uma pontada, né? Isso foi uma... Um lance fortuito. Não sei, pode ser, não vou tirar o mérito, pode ser que tenha algum mérito ali na construção, alguma coisa de treinamento, mas eu digo assim, não é o fato de ter um lance coletivamente interessantíssimo, um gol muito bonito e que merece ser louvado, que a gente vai apagar pro fato de que o time, em geral, mais uma vez, não teve consistência coletiva. A gente não, vocês. E o Gabriel, eu sigo fã do Gabriel, viu? Gabriel, bom zagueiro. Eu gosto do Gabriel. E tem que parar de falar esse negócio de altura, isso não atrapalha nada, não. O menino tem altura boa, deixa isso pra lá, ele é bom jogador. Vocês criticam muito o Marcelo, mas falhou no gol da Eu raramente critico. Falhou no gol do jogo, né? Falhas e acertos. Falando em falha, eu queria que você comentasse especificamente esse lance que está aí na tela. Esse lance que está aí na tela. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Uma resenha paralela impossibilita a gente tocar o programa. Deixa eu dizer uma coisa. Falando sério, o Casares fez o lance ali, o lance anterior mostrado, daqui a pouco vai voltar. E ele errou um gol em que a gente normalmente... Bom, critica o Marcelo, mas o Marcelo, o jogador dele sai na cara do gol e perde o gol. E se empata esse jogo aí, estaríamos aqui hoje deitando o cacete no Marcelo. Então, sendo justo, quando o Ábila perdeu gols importantes, nós criticamos o Ábila aqui, seria, apesar da vitória, ou mesmo com a vitória do Atlético, momento também para falar algo diretamente para o Casares, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço para quem está em casa. Pelo gol perdido, foi absurdo o gol perdido, pelo que ele não tem jogado. Isso aí. O Casares voltou a ser o pior jogador do Atlético no jogo contra a Ponte Preta. Ele foi o pior contra o Juventude, ele foi o pior contra a Ponte Preta, ele não foi o mesmo Casares de sempre contra o Internacional, entrou mal fora de posição contra o Cruzeiro. Então, desde que retornou de contusão, o Casares vem jogando mal. É muito importante, é um jogador diferenciado.
há, sim, a desculpa da parte física, ficou 2 meses parado, está retornando agora, o medo de se lesionar de novo, fazer um movimento mais brusco ou não, mas a verdade, a realidade é que o Casares está jogando mal, e jogou muito mal contra a Ponte Preta. E para piorar, o gol que ele perdeu de pura displicência. O Marcelo até falou na coletiva que parecia que ele já saiu comemorando antes de bater na bola. Então, e fez falta esse gol. Fez falta, mas o Atlético ganhou o jogo, mas passou um sufoco. Porque poderia ter virado um primeiro tempo, que na minha opinião o Atlético jogou muitíssimo bem o primeiro tempo. Também. Muitíssimo bem. Um time que poderia ter feito 3-0 fora de casa, numa Ponte Preta, que é um time que joga bem em casa, para mim jogou muito bem. Muito bem o Atlético. Poderia ter ido para o vestiário com 3-0, um sonoro 3-0 em cima da Ponte Preta. Não foi por causa de um erro do Casares. A gente tem que elogiar, eu sei que foi um lance fortuito, mas coletivamente o Atlético esteve bem no primeiro tempo. O segundo tempo caiu de produção porque a Ponte Preta melhorou, mas não foi lá essas coisas também não. O Atlético não tomou sufoco nenhum da Ponte Preta. Chutes de fora da área. Não fez grandes defesas. Exatamente, chutes de fora da área e bolas aéreas, escanteio ou cruzamento, porque a Ponte Preta não criou uma jogada sequer de bola no chão, entrando e rompendo o setor defensivo do Atlético. Então tem que se olhar isso também. O Atlético venceu a Ponte Preta e Campinas, resultado que ninguém esperava que acontecesse. Eu, particularmente, a gente não deu palpite aqui na semana passada. Meu palpite não seria vitória do Atlético. Eu estava pessimista, aliás, não é novidade nenhuma, mas eu estava pessimista para o Atlético nesse jogo e me surpreendeu positivamente. O Atlético foi muito melhor nesse jogo contra a Ponte Preta do que em várias outras partidas que o Atlético fez no Campeonato Brasileiro. Me agradou muito, apesar do segundo tempo ter caído de produção. Hoje pela manhã na Band News falava de um doce gosto de vitória e uns 3 pontos que parece que eles somam até mais que 3, tamanha representatividade dessa vitória, porque 2 jogos fora. E eu considero, bom, não sei vocês, mas que são 2 jogos cascudos, sim. Aí você vence o primeiro e vai com o Corinthians, que mesmo caindo pelas tabelas, aí é um bom time. Agora, Dimara, o Eduardo chamou a atenção para um time que não tomou o sufoco do adversário, aquele sufoco louco do Vitor ter que fechar, e realmente não tomou. Você vê uma relação direta com a volta do Donizete, não é só pela metida de bola de 3 dedos, não, porque o Donizete teve um crescimento de um tempo para cá, que eu não consigo nem explicar por quê. Melhorou muito o futebol dele. Ele virou mais que só um marcador. Vejo relação e mais do que isso, né, Panzi? Ele dá uma segurança ali para o meio, né? Não é só é a presença do Donizete mesmo que faz essa segurança. E vou dizer mais, a gente fala dessa questão do Atlético sempre cair no segundo tempo, parece que vira meio que uma rotina, e ele tem caído mesmo, é uma realidade que está acontecendo com o Atlético. É a pergunta que todo mundo faz, e até o Marcelo tenta explicar esse tipo de situação e também não entende como. Mas a gente tem que lembrar que o Marcelo poupou jogadores importantes, mudou uma situação de jogo ali, e acho até de uma forma inteligente. Por quê? Ele tem muitos desfalques para o jogo do Corinthians. Ele corria muito risco de colocar o Robinho na partida e o Robinho tomar o terceiro. Ele corria risco de colocar o Fred e perder o Fred por uma contusão. Então foi meio que pensado o histórico lá. Mas eu continuo achando que os destaques do Atlético ainda são individuais. A gente não vê essa forma coletiva. Quando a gente fala assim coletivo, óbvio que é coletivo, é um jogo coletivo. Mas os destaques ainda são individuais. A gente fala assim, melhorou porque o Leandro Donizete entrou. O Fábio Santos continua sendo um destaque pela regularidade. O Casares individualmente não está bem desde que voltou. E o Marcelo falou até da questão do ritmo de jogo, que acha que ele já está melhorando na questão do ritmo de jogo. Ou seja, a gente continua destacando individualmente. É uma equipe que está na ponta do campeonato, mas ainda tem essa situação do Marcelo não ter conseguido fazer uma equipe coletiva. E isso eu acho que ainda continua acontecendo com o Atlético. Olha aqui, o Atlético desfalcado, que pode entrar muito em campo desfalcado, contra o Corinthians. O Atlético vai de Vitor, Carlos, Léo Silva, Gabriel Fábio Santos. Donizete com Lucas Cândido. Isso. Pode ser uma alternativa. Robinho, Cleiton, Fred e Michael Suel, ou Michael Suel e Fred. Mas porque você tem um peso de nome de banco. Mas aí, várias vezes que esses entraram, vocês concordam comigo que muitas vezes não deu certo. O Atlético tem 6 desfalques, 5 deles por causa de convocação de seleção. E que é um absurdo. E para mim, o desfalque que mais vai fazer falta é o que tomou o 3º cartão, que é o Júnior Lúcio. Eu acho que o Otero não vai fazer tanta falta pelos substitutos. Eraso. O Casares, pelo que tem jogado. O Eraso talvez seja o que mais se aproxime, mas o Gabriel tá conta do recado. O Carioca não vem bem, não está na melhor fase dele no Atlético. Me ajuda quem que é o outro que foi convocado?
Otero, Casares, Carioca. O que vai fazer mais... E aí é o Júnior Urso, porque o Júnior Urso tem sido um dos jogadores mais contundentes desse time do Atlético, muita marcação. Mas é curioso que mesmo entre Júnior Urso e Carioca, você está falando porque são dois volantes, né? E teoricamente, todo mundo faz a leitura hoje, não hoje não, mas em geral que a dupla titular, que sempre teve um inconsciente, assim, a dupla titular é Donizete e Carioca. Então é uma coisa emblemática isso aí. Você mudaria a dupla titular. Eu não estou discordando, não, viu? É o que eu tenho batido. Não tem problema não discordar. Eu não estou falando... Ou discordar. E eu não estou falando disso aqui. Vocês não discordam nunca. Eu não estou falando isso hoje, não. Eu falei semana passada que hoje, eu falei semana passada que o Carioca já merecia ficar um pouquinho no banco, porque o Júnior Urso está bem e o Donizete é um cara que pega mais. O Atlético tem sentido falta disso. E o Marcelo não consegue repetir, não tem jeito. É engraçado. O cara que ele colocou Donizete e Urso, ele poderia repetir quarta-feira, já perdeu o Urso. A hora que ele consegue arrumar a linha de 3, ele já tem que mudar de novo. Aí ele muda o centroavante, aí é a opção dele. Aí ele tem o Erasmo Léo Silva de novo, já muda para o Gabriel outra vez. É impossível, e não tem tempo para treinar, porque o Atlético retornou de Campinas, faz um treino hoje, amanhã já viaja hoje, amanhã, sei lá, então faz um treino amanhã, não treina. Isso não é só o Atlético, não, o time nenhum está tendo tempo para treinar. E fica complicado, muda demais, é complicado. Deixa eu ver o Twitter aqui, abre aqui que nós vamos continuar discutindo sobre o Atlético, está aqui, ó. Perguntem ao Marcelo por que o Galo não chuta gol. Será que ele não está treinando esse fundamento? É o Dinho que está perguntando aqui. Dimara, começa com você. Olha só, várias situações do Atlético a gente tem falado, não é só questão de chutar gol, de arriscar mais, que é isso que o telespectador está colocando. O Atlético realmente arrisca menos. E vale a gente dizer que nesse jogo da Ponte, na opção pelo Lucas Prato, o Lucas Prato voltou a não ser aquele jogador tão fluente ali na área. Eu acho que a gente tem que dizer isso. Essa irregularidade do Prato também tem contribuído para essa questão do chutar gol. Claro que você tem o homem surpresa, o próprio gol foi assim, né? Essas saídas, essas jogadas, essa saída de bola do Atlético, esse ir à frente, esse ser mais ofensivo, porque o poder ofensivo do Atlético é muito grande. Individualmente, nos nomes que você tem e nas mudanças que ele faz, o poder ofensivo do Atlético é grande. Só a torcida fica esperando que seja um bombardeio, e não é isso. O Atlético constrói menos. O Atlético constrói menos e arrisca menos. Eu não senti tanta falta assim, do Atlético chutando a gol. Não. Tem um para você aqui. Não, mas é porque é a construção mesmo. Tem mais um aqui, ó. É do André Amaral. Os 2 gols do Galo foram jogadas coletivas. Não entendo as críticas. Carlos Rubens Donete. Na verdade, eu exaltei principalmente do primeiro gol, né? A do Cleiton, né, foi um belo lançamento, né, um grande passe do Leandro Donizete e o gol do Cleiton. Não sei se dá para entrar exatamente no rol de uma típica jogada. Como gosta o Everton falar, faz o facão. E isso é treinamento. Isso é treinamento, ninguém faz isso por acaso. Mas o coletivo é o jogo. E outra, a questão do Prato sair da área, o Urso só estava livre dentro da área porque o centroavante não estava lá. Claro. Ele tira o defensor. A questão do Cleiton ter entrado livre, ele só entra livre porque o Prato estava atrás, não tinha o zagueiro lá segurando. Então ele arrumou espaço. Tem que ver isso também, não é só ficar dentro da área, não. Agora, uma outra coisa que não pode acontecer também é o seguinte... Não, você vai responder. Calma que você vai responder. É porque uma outra pergunta... não, vai responder, depois eu falo. Não, pode falar. Não, porque aí você fica mais tempo falando. Não, é que é consistência coletiva mesmo, não é questão que não tem um ou outro momento coletivo interessante, mas eu acho que colocar a bola no chão, envolver o adversário, controlar o jogo. Né? Isso não acontece. Em geral, não acontece. Teve jogo piores, né, nesse aspecto, assim, mas eu não achei que nem no primeiro tempo controlou o jogo. Eu acho que foi uma boa atuação no primeiro tempo. Não achei. E Inter foram muito piores. Sim. Isso Juventude foi o pior desses 3. Horroroso. O Inter foi bem no primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo do Inter melhor do que o primeiro tempo desse aí. Eu também. Então, achei 2 ótimos primeiros. Agora, com relação ao chute a gol, a pergunta anterior, o Atlético tem o segundo melhor ataque do campeonato e o Atlético é o segundo time com melhor aproveitamento em finalizações do campeonato. Então, não sei se procede muito esse questionamento, não. É característico. O Cleiton não tem características de chutador de fora da área, Robinho. O Casares talvez tenha, mas ficou muito tempo fora. Porque o time, voltando agora. Como a gente, todo mundo, hoje você está com o coração mais aberto, mais benevolente, não tem nenhum problema isso. Mas como a gente está num tom crítico, assim, nos últimos tempos com relação a esse lado coletivo do Atlético,
o time não cria tanto também, igual já criou no passado. Então não chuta tanto porque também não cria muito. Não é uma questão assim de não chutar a gol. Não é um time que está amassando o adversário como já fez em outros tempos. Eu não estou aqui defendendo a classe, sendo corporativista, não, mas tem que parar também com esse negócio de... Pô, se o time venceu, basta para achar que todo mundo que criticou está errado. Não é. O time coletivamente tem problemas, sim. O Brasil inteiro fala disso, só que quando ganha, ameniza, sai um gol como saiu esse golaço do Júnior Urso, aí ó, ficam criticando, gente, mas é muito pouco, né? Mesmo com a vitória, importante, 3 pontos, um doce gostinho, esses 3 pontos deliciosos e tal, que o atleta tá todo mundo felizão lá, só que, pô, se perde e joga mal, ou empata, aí critica, vai se ganha e com um gol desse aí que a gente está vendo na tela, pô, as críticas foram todas infundadas. Não é bem assim. Vamos abrir mais um Twitter aqui, por gentileza. Mais um tweet, o Diego Vinícius Gomes. Tudo bem que o coletivo do Galo não está bem, mas vocês acham que Flamengo e Palmeiras estão melhores coletivamente que o Atlético, Eduardo Panzi? Eu acho essa uma ótima pergunta. O Flamengo, talvez, eu acho o Flamengo mais coletivo, tenha me agradado mais. O Palmeiras, nem tanto. O Palmeiras é um time que depende muito de bola parada para ganhar seus jogos e também de talento individual de determinados jogadores, mas ele teve melhor em mais jogos do que o Atlético. Eu acho que se equiparam mais. Você acha que só o Flamengo que está melhor? Eu acho que coletivamente o Flamengo se destaca. Por quê, Everton? Porque é o time... Eu vejo o elenco do Palmeiras com mais opções, eu vejo o elenco do Atlético com muito mais opções, e o do Flamengo que ao longo do campeonato ganhou mais opções, mas faz um campeonato mais regular, muito em função, na minha opinião, do coletivo. O futebol é cheio de... É muito complicado analisar, assim, às vezes, algumas coisas rapidamente, porque o elenco do Flamengo, por exemplo, o Flamengo tem um banco de reservas com jogadores mais badalados do que boa parte do time titular. Né? O Mancoelho veio para ser titular, o Coelhar veio para ser titular, o Marcelo Cirino veio para ser titular. E assim, quem joga são Márcio Araújo, Everton e Gabriel. Deu liga. Então o futebol tem essas coisas. Assim, agora, você sabe que o Galo, a maioria, é claro que é difícil fazer esse tipo de levantamento sem ser com uma pesquisa realmente científica, com números realmente representativos. Agora, eu tenho a impressão, com as mensagens que a gente recebe, que hoje, se fizer uma pesquisa na torcida do Galo, o pessoal vai preferir o Fred em detrimento ao Prato e o Júnior Urso em detrimento ao Carioca. Colocar Júnior Urso... No atual momento do Prato, Júnior Urso, o Prato ao Fred. Júnior Urso, eu sei, eu não estou falando a opinião de ninguém. Não, você diz da maioria da torcida. Júnior Urso e o segundo volante, o Leandro Donizete. Segundo volante, sim, não os dois volantes. O Prato é da seleção argentina e o Carioca é da seleção brasileira. Sabe assim, o Atlético pode ter um jogador da seleção brasileira e um jogador da seleção argentina no banco. Eu tem uma coisa que me chama a atenção vendo o Palmeiras e vendo o Flamengo jogar, que eu não vejo tanto no Atlético, que é velocidade. Velocidade para tomar a bola do adversário, para sair num contra-ataque, na armação de uma jogada. Eu vejo um jogo mais frenético do Palmeiras, mais frenético do Flamengo, e do Atlético um jogo um pouco mais cadenciado. Características dos jogadores, talvez. Agora, você me deu uma boa ideia. Eu vou chamar, então, a participação do telespectador, dos donos da bola. E o Genta já vai, e o Popó também, já podem meter-se no... Viu, Popó? Tá ligado aí, Popó? Põe no Twitter aí agora. Se o torcedor prefere, numa formação aí que tem que escolher Fred ou Prato, quem o torcedor acha que tem que ser titular? @os donos da bola MG, daqui a pouco a gente dá um giro. Você conhece o Parque Guanabara? Semana de... e tem a opção dos dois. Vai ficar uma semaninha aí, semana que vem, né? Tem férias aí, com microférias aí. Então, olha aí que você vai conhecer o Parque Guanabara. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a maior roda gigante do Brasil. Castelo do Terror, uma super produção de realismo impressionante. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Muito bem, você pode participar da promoção de hoje, é R$120 em Divercados para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. A hashtag Parque Guanabara lá no @os donos da bola MG no Twitter. Só colocar a hashtag, daqui a pouco nossa produção entra em contato com o ganhador dos R$120 em Divercados, ok? Mudando.
O Cruzeiro venceu o Grêmio, 1-0. Numa sequência de 4 jogos sem vitória, acabou vencendo um placar magro, mas dane-se. Melhores momentos na tela de Cruzeiro 1, Grêmio 0. Por gentileza, Eduardo Panzi. 1-0, o Grêmio no início do jogo perdeu gols incríveis e na cara do gol. E aí estava meio que na cara que faria falta. E fizeram realmente, o Cruzeiro venceu. É engraçado que a gente acabou de falar do Atlético que não agrada o jogo, mas vence, tem um resultado. E o Cruzeiro nos últimos jogos, a gente elogiou contra o Flamengo, contra o Corinthians, jogou bem, contra o Grêmio jogou mal, um jogo ruim. O jogo foi ruim mesmo, os dois times, muito chutão, só bola rebatida, mas o Cruzeiro fez o resultado. E nesse momento do Cruzeiro no campeonato, tabela de campeonato brasileiro, reta final, resultado é o que mais importa, gente. O Cruzeiro, do Atlético também, mas esse desespero de zona do rebaixamento, mesmo que o Cruzeiro não tenha feito uma partida boa e não fez, talvez o pior jogo do Cruzeiro nas últimas rodadas, ele acabou vencendo. São coisas do futebol. E alguns mistérios, Everton, eu até queria ver a opinião de vocês também. Eu não consigo ver um futebol tão ruim do Arrascaeta para ele ter perdido a posição de titular nesse time do Cruzeiro. Para mim é um mistério o Arrascaeta ter virado reserva do time do Cruzeiro, porque ele pode não estar sendo aquele Arrascaeta que tenha vivido o melhor ano dele em 2016, mas é um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro, é um dos líderes de assistência. Ele explicou, mas não me convenceu. Nem a mim. O Robinho, foi por pura opção. A gente até há umas 2, 3 semanas discutia quem era o jogador mais importante, Arrascaeta ou Ávila. Hoje é o Robinho disparado, o jogador mais importante desse time do Cruzeiro, porque ele faz tudo quanto é função dentro de campo. Pelo meio, pelos lados. Defende, ataca, dá assistência, vai na lateral fazer cruzamento, chega na área e faz gol, foi decisivo contra o Corinthians, foi decisivo contra o Atlético, é o melhor jogador. Mas não entra na minha cabeça o Arrascaeta reserva desse time. Com a manutenção do Sobis, que não está bem. Aí o Sobis não está bem, o Rafinha entrou bem, o Rafinha é um jogador que talvez mereça, e mais uma vez o Ramon Ábila teve uma bola que poderia ter aberto o marcador. Dessa vez ele nem perdeu o gol, ele tentou enfeitar. E ele não é jogador para enfeitar. Aquela jogada que ele mata e tenta dar um chapéu no zagueiro, ele tinha que ter sido Ábila. Ele tinha que ter metido a bola para o gol. Talvez já comece a faltar confiança para um cara que esbanjava essa confiança e teve um começo meteórico no Cruzeiro e agora está devendo. Ele tinha que ter definido. Mas jogo de muito chutão e talvez seria um jogo para o Arrascaeta. Eu acho que o Mano nessa ele ficou devendo. Você não acha que ele tentar dar chapéu dentro da área está sobrando confiança? Não, acho que faltou confiança de bater e ficar mais livre. Porque o chapéu não foi, eu também acho, porque não foi exatamente um recurso que ele, pelo menos parece ali pelo não precisava. Não, pela expressão corporal ali, o jeito do drible, uma corporal. Coisa tão consciente, assim, parece que ele hesitou. Aí ele tinha que tentar alguma coisa. Porque o cara chegou. No que ele demorou, se ele chega e já bate, que eu acho que configuraria a confiança, assim, ele hesitou. Aí, no momento da hesitação, como a bola estava alta, a única coisa que restava ele tentar era um drible daquele tipo. Mas foi exatamente o que o Edu disse. O que não pode é hesitar, né? Porque em outras oportunidades, ele mandava o sapato na primeira e fazia o gol. Agora, esse negócio aí do Arrascaeta, que eu também acho um questionamento importante, o que eu vou dizer aqui não é que eu concordo, é tentando entender o que o Mano pensou. O Mano tem mania, né? Tem aquela convicção de que ele, entre os dois homens abertos, ele gosta de ter um meia e um atacante. Eu acho que ele pode ter tirado o Arrascaeta porque ele queria colocar o Rafinha de qualquer jeito. Aí ele pensou, vou colocar o Rafinha de qualquer jeito. Se eu tirar o Sobis e ficar Robinho na direita e Rafinha na esquerda, eu vou ficar com 2 meias dos lados. Eu vou ficar sem um atacante, porque ele considera o Rafinha um meio. Sim. Ele já falou. Por dentro não tem jeito do Rafinha jogar, porque ele só joga pelo lado. Então ele falou, eu tiro o cara por dentro e adianto o Arrascaeta que joga por dentro, adianto o Robinho, que não pode sair do time, e coloco o Rafinha pelo lado. Eu acho que pode ter pensado desse jeito. Agora, eu discordo, porque eu não acho que tem que fazer essa ginástica toda para enfiar o Rafinha no time, não. E o Sobis tem sido atacante? E ele inverteu o Sobis. E outra coisa, eu nem concordo que obrigatoriamente os dois homens de lado têm que ter um meio e um atacante. Pode ser 2 atacantes. Pode ser o Elber de um lado e o
e o Alisson do outro, pode ser nenhum desses, entendeu? E os dois com características mais de atacante. Então, tentando pensar com a cabeça do técnico mesmo, que eu fiz esse exercício aqui. E também não é inventando coisas, não, pegando coisas que ele já disse em entrevista. Por exemplo, o dia que ele deixou, que ele escalou aquele jogo contra o Botafogo, que ele deixou o Alisson de fora e escalou o Rafinha, perguntaram para ele na coletiva e ele deu a justificativa. Eu gosto de um lado um atacante e um lado meia. Como eu queria colocar o Elber aberto pela direita, na esquerda tinha que ser o meia. O Alisson é atacante, então eu coloquei o Rafinha. Ele deu essa explicação. Então, eu fui ligando os pontos aqui e achando que pode ser isso. Agora, eu discordo, assim. Eu não acho que o Rafinha tem que ser obrigatoriamente, de qualquer jeito, um titular, assim, nesse momento, não. Ô, Dimara, por que o Cruzeiro tomou um certo sufoco ali até o sufoco do Cruzeiro foi até 10 minutos, né? Foi nem isso tudo. Mais ou menos do primeiro tempo. Foi tudo concentrado. Mas deixa eu te falar, o Cruzeiro poderia ter tomado 3-0, mas com 10 minutos. Foi tudo concentrado. Mas um pouco menos. Mas por que tomou sufoco mais uma vez? Porque eu acho que é muita tentativa de erro e acerto para o dia 4 de outubro e para uma equipe que tem que acertar tudo. O Cruzeiro mexe muito. E quando ele mexe numa situação como ele mexeu na saída do Arrascaeta, ele inverte tudo, ele inverte a frente, ele muda a marcação de meio. Aí a gente fala assim, o Henrique é o único jogador que continua com uma regularidade na equipe e que está jogando por um monte de gente. Não é isso? É o Robinho. Que isso, não, Robinho? Eu estou dizendo ali, pelo menos, no setor dele de marcação, que é o volante, no primeiro lance. Mas, para mim, é o jogador do Cruzeiro que tem hoje essa função e que faz e que mantém essa regularidade. O Rafinha está entrando porque está jogando bem. Beleza, é isso. Robinho pelo meio, ou se ele coloca na lateral, ou o que ele inventa pro Robinho, ele dá certo. Ele ele mete a bola pra são jogadores que trabalham muito mais no coletivo. E eu ainda acho que o melhor é segundo volante. Agora, nem armando pelo meio. Agora, eu não entendo o seguinte, se você tem que mexer em alguém, por que não é o Rafael Sobis? Que você mexe pouco nesse contexto de time, que você não mexe tanto taticamente naquilo que ele prevê, naquilo que ele imagina para o Cruzeiro. E ele mesmo, claro que a gente já falou aqui de N erros do Marcelo, e muita gente fala assim, vocês não falam dos erros do Mano. O Mano errou. Quando você pega a escalação do Cruzeiro para esse jogo, que você olha, você fala assim, o que ele imaginou nessa situação? Quando saiu e o Arrascaeta estava no banco, todo mundo ficou meio assustado. O que ele está imaginando? E o time não rendeu. Então, assim, é muita tentativa de acerto e erro para um momento em que o Cruzeiro vive que ele tem que acertar o tempo inteiro. Então, você imagina que o cara vai mexer menos, que ele vai manter essa experiência do Arrascaeta, que ele vai manter um histórico de Henrique que joga muito mais pelo time, que ele vai fazer Robinho, que ele vai fazer Rafinha. E aí, ele te arruma uma surpresa dessa. Era para surpreender quem? O adversário? O adversário, na verdade, no início do jogo, quem estava surpreendido foi o Cruzeiro. E correu risco pra caramba. Eu me lembro que eu estava aqui na oportunidade, ainda lá dentro no estúdio, quando surgiu essa discussão aí, qual era o principal jogador daquele momento para o Cruzeiro. A Arrascaeta nem era o Ábila, não, era o Sobis. Eu defendi que era o Sobis, você defendeu que era o Ábila. Hoje... Não, aliás, você defendeu que era o Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta, por opção, saiu do time, o Sobis está jogando nada. O Sobis como principal jogador do Cruzeiro? No início, quando ele chegou, no momento que ele chegou... Ele fez um grande jogo no Cruzeiro, só com Mas e qual grande jogo que o Cruzeiro fez, Cadu? Não, eu tô falando Sobis pessoalmente, eu acho que talvez você tenha voltado aí tudo bem, tipo assim, quando ele chegou de potencial... Não, de potencial não, ele atuou melhor quando ele chegou do que agora. Porque os questionamentos com o Sobis começaram agora. E isso mostra que teve uma queda de rendimento agora. É porque espera um pouco. Não, espera um pouco não. O Ávila chegou e já chegou metendo gol. Se você falou em algum momento que o Sobis foi o principal jogador do Cruzeiro, eu confesso que não lembro de você falar isso. Em termos de rendimento dele, eu discordo. Eu acho que em nenhum momento. O Arrascaeta foi importante em alguns jogos, tanto não foi para a sequência que saiu do time. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não, exatamente, o que eu ia dizer agora. Eu achava, na oportunidade, que o Sobis poderia ser, e era até então, o jogador meio que de referência do Cruzeiro, se defendia o Arrascaeta. Só que o Sobis não está bem e o Mano tirou ele do time. O Arrascaeta do time. Então, fica difícil até de defender um ou outro lado, porque um não está jogando nada, o outro saiu por opção do treinador. Será que o Mano é tão teimoso assim? Eu ainda acho que o Sobis não está jogando nada porque, taticamente, o Mano está matando ele. O posicionamento. Marcar. Eu acho que é isso. Talvez se der mais liberdade para ele lá na frente, ele volte a ser o Rafael Sobis que a gente espera que seja vestindo a camisa do Cruzeiro. E pode ser que o Mano esteja satisfeitíssimo com ele taticamente, fazendo um trabalho de recomposição. Por isso que não saca ele do time. Porque nós esperamos ver um Rafael Sobis
mais efetivo lá na frente. Talvez o Mano espere outra coisa e esteja agradando. Então essa situação do Mano... Então, exatamente, então essa situação do Mano vai mais ou menos ao encontro daquela que eu defendi lá atrás. De que ele tinha uma importância muito grande para o Mano, só que ele não está jogando nada, porque eu também acho que o Mano está sacrificando. Está mandando o cara marcar, mas o cara não tem mais aquela idade, aquela virilidade para ficar feito um maluco. Os caras se mataram em campo. O time do Cruzeiro... o Henrique principalmente. Até brinquei no Twitter que o Mano tinha que pagar um jantar para todo mundo, porque eles garantiram o bicho dele nesse jogo, porque ele errou demais. Sobre a questão da expulsão do Henrique, quando aconteceu o lance, tinha que ter sido expulso. Aí depois eu falei lá, o gol veio coroar uma excepcional atuação, principalmente no aspecto da entrega, mesmo que ele correu pra cacete, ele meteu a cabeça dividida. Amarelado não fugiu. Aí o Vessone, nosso colega Vessone, falou, mas não era pra ele ter sido expulso, só que era, mas ele não foi. E depois disso, não sou eu, né? Sobrou em entrega dentro de campo. Cadê o Twitter aí, por gentileza? Vamos tocar o pau. Não é o Twitter? Então não é, então é o Mano, então. Eu prefiro ouvir o Mano. Vamos pôr o Mano aí explicando sobre o Arrascaeta aí pra ver se convence o Eduardo. A questão era a preocupação mesmo com o meio-campo, que nós precisávamos ter uma postura de mais composição de meio. Rafinha foi mais um meio-campista do que um atacante. E a Arrascaeta, por característica, é mais um atacante do que um meio-campista. A dificuldade dos volantes passa por aí. E eu disse que o problema nosso não estava no setor de volantes. Então eu fui coerente com aquilo que disse. Não está faltando dedicação. Às vezes está faltando um homem para ajudar, para compartilhar essa responsabilidade. E aí os volantes podem ficar mais bem posicionados, e quando estão mais bem posicionados, eles roubam bola. Isso não quer dizer que a Arrascaeta não vai poder jogar. Vai poder jogar. Mas de agora para frente nós temos que entender que eu preciso respeitar isso. Se ele vai jogar, um outro vai sair. E não vai ser um meio-campista. Ele falou ali, e pelo jeito que ele falou, o Arrascaeta vai seguir no banco. É isso, mano? O Rafinha é titular. Eu entendi isso. E ele falou, para o Arrascaeta jogar tem que sair um atacante. Porque ele entende o Arrascaeta como mais na frente. Essa composição de meio que ele está fazendo para ficar mais duro. O Rafinha do meio-campista foi o que eu tinha falado. Exato. E a opção dele nesse momento então, é o Rafinha. Eu não tinha visto essa entrevista. Eu acho que uma coisa a gente tem que ser justa. A gente pode discordar da decisão em termos futebolísticos, né? Preferência pessoal. Agora, uma baita entrevista, porque perguntaram, ele respondeu, ele falou taticamente, ele não fugiu, não ficou com aquele, não, todos são importantes, blá, blá, blá. E também não expôs o jogador. Né? Ele deu explicação que você pode discordar do conceito, eu prefiro isso, aquilo, eu gosto mais disso, daquilo. Mas ele respondeu a pergunta, né? Eu não tinha visto isso. Tem muito treinador que chega nessa pergunta e fala, é minha opção. E não explica. Paulo Bento era o Aguirre fez isso, o Paulo Bento fez isso. O Marcelo até em determinados momentos fez também. O Mano, ele poderia ter falado, não, porque é uma opção do treinador, eu sou o treinador. Mas pelo que ele falou ali... Aí entra o Sobs na história. Ele fala a questão dos volantes, aí entra. Talvez o Sobs esteja ajudando mais os volantes, algo que o Arrascaeta, na visão do Mano, não conseguiria fazer. Agora, mas eu acho que se o Arrascaeta voltar para o time, vai sair o Sobs. Vai entrar pelo que ele falou. Agora, essa declaração não convence vocês. Não, a mim não. Então vocês acham que o Mano está errado? Então, é isso aqui. O Mano cita os volantes. Aí ele fala que o Arrascaeta só vai entrar no lugar de um atacante. O atacante, ele não vai entrar no lugar do Ábilo, ele vai entrar no lugar do Sobs. Só que aí entra aquilo que a gente falou. O Sobs, talvez para a gente não esteja agradando, mas esteja agradando ao Mano, por quê? Porque ele esteja ajudando os volantes, que é isso que o Mano falou, e que o Mano não vê o Arrascaeta fazendo isso. Se ele colocar o Arrascaeta, ele perde aquele cara que auxilia os volantes e ganha lá na frente. É isso que eu quero. Eu prefiro perder o cara que auxilia os volantes e prender mais os volantes, segurar, tira o Cabral, que é um cara que marca menos, e põe o Romero. E aí coloca o Arrascaeta, que você vai ganhar um atacante de qualidade. Ou então, libera o Sobs. Sobs, você vai voltar a ser só atacante. E tem outra coisa que ele é coerente também, de novo, a pessoa pode discordar, mas que no ano passado, o Mano chegou, inicialmente o Arrascaeta não foi titular. Nesse momento que ele não foi titular, o esquema era 4-1-4-1. Quando o Arrascaeta fez um grande jogo lá contra o Atlético Paranaense e ele quis passar a colocar o Arrascaeta titular, ele mudou o sistema para encaixar o Arrascaeta. Ele passou a jogar 4-4-1-1 ou 4-4-2. Por quê? Porque ele encarava o Arrascaeta como atacante.
Ele falou isso no ano passado, inclusive. Falou de novo agora. 2 vezes de 4, ele como um segundo atacante e o William Bigode. Era o que ele fazia no ano passado. Então, é uma visão do Arrascaeta. Esse ano, ele em muitos momentos escalou o Arrascaeta como uma espécie de meia, talvez tentando dar uma nova chance assim, em outro lugar, mas pela avaliação dele, taticamente, a coisa ele perdeu o meio campo e ele acha que o Rafinha, ainda que seja pelo lado, não pelo centro, preenche mais ali, ajuda mais os volantes. Ajudado pelo Robinho ali, né? Porque eu vou chamar tem mais tweet aí em cima, ô Capiroto? Então vamos lá, vamos colocar mais um tweet na tela aí, por gentileza. Guilherme Augusto, porque ninguém comenta que a queda de rendimento do Cruzeiro se deu à entrada do Ariel Cabral. Ele está matando o time, segundo o Guilherme Augusto. Foi basicamente aqui o que o Eduardo disse. Né? De repente poderia ser um momento bom para sacá-lo do time. Ele tem qualidade do passe, mas é lento. Aí não marca, a qualidade de passe dele não tem sido importante para o Cruzeiro ganhar jogos. Então, acho que está na hora de pensar bem no Cabral e na insistência com o Sobe se continuar jogando, se continuar jogando como está jogando. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, a gente já volta. Até já.